Hoje nós damos seguimento na nossa série de sermões intitulada O Poder de Deus, exposições bíblicas em Romanos capítulo 1 a 8. E hoje a nossa porção está em Romanos capítulo 5, dos versos 12 ao 21. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé, a fim de que fizéssemos a leitura bíblica. Romanos capítulo 5, versos 12 a 21. Lemos: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Verso 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Verso 18. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, serão feitos muito justos. 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a porção da palavra de Deus para nós nessa manhã. Oremos. Pai, te damos graças uma vez mais nessa manhã. Elevamos o nome de Cristo Jesus acima de qualquer outro nome e declaramos que estamos completamente satisfeitos na obra e na pessoa bendita do seu Filho, de maneira que não nos falta coisa alguma. Eu te peço nessa manhã que você faça cessar as muitas distrações e inquietações da nossa alma, a fim de que possamos absorver a instrução do seu Espírito mediante a palavra pregada, cantada e comunhão compartilhada. E eu te peço, Pai, que você nos presenteie com o espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender amplamente a esperança da nossa vocação. Por fim, Pai, que nada aqui se perca, mas tudo seja para a glória do Teu nome, pelos interesses de Cristo, seja por meio do Seu Espírito e para o bem de todo mundo, e todos aqueles que creem digam amém. Amém. Pode tomar o seu lugar. Queridos, então hoje nós chegamos na conclusão da primeira parte da argumentação de Paulo na carta escrita aos Romanos. Eu quero reforçar e encorajar vocês a ouvirem novamente as palavras que estão disponíveis em todas as plataformas digitais de áudio e vídeo na conta da família dos que creem, ok? O nosso tema de hoje é salário ou dádiva. Vamos repetir juntos, família dos que creem? Salário ou dádiva. Obrigado, vocês são maravilhosos. É um tema um tanto atípico, ok?
porque é uma das maneiras de nós interpretarmos o conteúdo dessa perícope, desse texto dentro de toda a argumentação de Paulo. É um consenso que essa porção, que talvez numa leitura imediata pareça bem objetiva e não tão consistente, mas é um consenso que estes 9 versículos, eles talvez sejam uma das passagens, ou, na opinião de alguns eruditos, a passagem mais condensada de Romanos, ok? A carta em si já é altamente condensada de doutrina, mas Romanos 5, 12 ao 21 é como se fosse o núcleo rígido da carta. Ou seja, Paulo conclui toda a sua argumentação do capítulo 1 ao 5 e ele dá com essa argumentação a base para a conclusão, agora do capítulo 6 ao 16. Nessa série em especial, nós vamos apenas até o capítulo 8, mas temos a série de Romanos completa nas plataformas digitais com todos os 16 capítulos. Então, é um consenso que é ou uma das passagens mais condensadas ou a mais condensada da carta. É também uma passagem de transição. Como eu disse, ela encerra e resume o assunto tratado do capítulo 1 ao 5 e ela forma o pano de fundo que vai ser trabalhado do capítulo 6 ao 8 e depois em diante as implicações. Apenas a título de refrescarmos a nossa memória, a igreja de Roma vivia um conflito entre cristãos judeus e cristãos gentios. Na realidade, esse era um conflito praticamente existente em todas as igrejas do primeiro século. Paulo escreve a carta de Roma, como já falamos nos primeiros sermões, como uma recomendação do seu serviço apostólico e também como um pedido de apoio no seu desejo de pregar o evangelho na Espanha, coisa essa que não se cumpriu. Mas ele, durante a carta, na sua apresentação do evangelho, ele trata nos primeiros capítulos dessa tensão que havia entre judeus e gentios e entre cristãos judeus e cristãos gentios, ok? A questão teológica por trás dessas tensões étnicas e culturais entre judeus e gentios de Roma era justamente como lidar com a lei. Então, como a gente já viu em outros sermões, eu não vou voltar lá, Paulo vai trabalhar amplamente isso e agora aqui vai concluir e resumir o raciocínio, mas com o intuito de que ele pudesse avançar adiante, ok? Um resumo para nós, bem objetivo, é o seguinte. Em seu ensino sobre justificação pela fé, que se resume em todos pecaram e Deus salvou o homem sem a ajuda deste. Que vai do capítulo 1 ao 5 da carta, Paulo explica como Deus condena o pecado, redime o homem e destrói a vanglória. Repete comigo, condena o pecado, redime o homem, destrói a vanglória. Então, esse é um resumo objetivo do que Paulo tratou do capítulo 1 até essa perícope e conclusão do capítulo 5. Poderíamos dizer que o resumo do assunto justificação pela fé é, primeiro, todos pecaram. Segundo, Deus salva o homem sem a ajuda deste. Obra de Deus, do início ao fim. No campo da academia, o termo que se usa é monergismo, ok? É importante ressaltarmos isso. Paulo tem a preocupação de mostrar nos primeiros capítulos de Romanos que o pecado não pode ficar impune. Primeira coisa, Deus condena o pecado. Segunda coisa, Deus redime o homem, aqueles que recebem o evangelho em fé. E terceira coisa, isso deixa evidente que nem judeus e nem gentios tinham motivo nenhum de vanglória pela sua salvação. Então esse é um resumo nas palavras de John Stott, na sua exposição da Carta aos Romanos, muito útil para nós. Paulo segue e Stott continua o raciocínio e diz o seguinte, esses capítulos agora do 6 ao 8, porque Paulo está concluindo sua argumentação e dando a base para seguir argumentando, podem ser resumidos pela seguinte palavra, tensão. Repita comigo. Tensão. Então, agora dos capítulos 6 ao 8, Paulo vai tratar da tensão que há entre a carne
e o Espírito, tensão entre a graça e a lei, tensão entre a natureza caída e o novo homem e tensão entre o presente e o porvir. Todas as argumentações que Paulo vai expor nos próximos capítulos estão dentro da sua forma de escrita na carta, diatribe. Quantos já aprenderam o que é diatribe? Ontem alguém mencionou, os irmãos não vão esquecer nunca mais isso, né? E é muito importante. Diatribe é uma forma de argumentação onde o expositor do assunto expõe seus argumentos e, conhecendo as objeções que seriam levantadas, já as responde antes mesmo que essas objeções sejam feitas. Amém? Eu já disse para os irmãos que a minha vida é uma eterna diatribe. Eu falo comigo mesmo toda hora. Eu digo uma coisa e antes que a pessoa fale qualquer coisa, eu já respondo o que eu considero que ela ia perguntar. Nem sempre eu estou certo, mas algumas vezes sim, outras não. Então, Paulo vai trazer essas argumentações porque ele está trazendo verdades como a justificação é um ato passado, ok? Ou seja, é irreversível. A salvação é um presente de Deus e não uma recompensa pelo seu desempenho. Portanto, uma vez salvo, salvo para todo sempre. Amém? Então ele sabe que surgirão objeções. Surgirão uma série de objeções. E ele vai demonstrar que sim, essa verdade do evangelho aplicada em nós, ela causa tensão. Primeira tensão, entre a carne e o espírito. Porque há essas duas naturezas operando em nós. E é o tema, inclusive, aqui do capítulo 5. Segunda tensão, entre a graça e a lei. E nós já estamos trabalhando nos outros sermões, e isso vai ficar mais claro a partir do capítulo 6. Terceira tensão, entre a natureza caída, a natureza adâmica e o novo homem. Essas duas realidades existem em nós. E por fim, Paulo vai iniciar o seu assunto escatológico em Romanos. A tensão entre o já, mas ainda não. Entre o presente e o porvir. Então, por isso, Paulo introduz isso, esse pano de fundo. Paulo introduz o assunto como citando Adão e Cristo como pano de fundo da tensão. Então ele vai mostrar o seguinte: há dois representantes legais da raça humana, Adão e Cristo. E você ou é representado por um ou por outro. Daí a razão da tensão existente. Eu poderia também, ao invés de dar o tema de salário ou dádiva, eu poderia ter dado o tema de Adão ou Cristo. Porque, de fato, Paulo está trabalhando essa ênfase. Mas eu quero focar na diferença, não apenas da pessoa de Adão e da pessoa de Cristo, mas também no resultado da obra de cada um. Então, há 3 sessões nesses 9 versículos que nós lemos. E elas estão da seguinte maneira: primeiro, apresentação. Segundo, contraste. Terceiro, comparação. Então, primeiro dos versos 12 a 14, Paulo irá apresentar Adão e Cristo. Ok? Diga comigo, apresentação. Depois dos versos 15 a 17, Paulo irá contrastar Adão e Cristo. Diga comigo, contraste. E por fim, dos versos 18 a 21, Paulo irá comparar Adão e Cristo. Diga comigo, comparação. Apresentação. Contraste. Comparação. Então, dos versículos 12 ao 21, Paulo está seguindo essa linha e nós vamos trabalhar em cima dessas verdades. De novo, eu vou contar um segredo para vocês, de pregador, que eu contava ontem para alguns irmãos. Quando o texto é muito condensado, como é esse caso aqui, e alguns, talvez por não terem tanta familiaridade com o texto bíblico e devem se esforçar para tal, afinal estão em uma igreja local que estimula o conhecimento das Escrituras,
Mas alguns, por não terem tanta familiaridade com o texto bíblico, leem essa porção, essa perícope de 9 versículos, e acreditam que entenderam tudo. Gente, isso tem sido discussão por 2000 anos na história da igreja. São discussões tão complexas que eu não vou nem mencionar nenhuma, porque eu não tenho a resposta, entendeu? Então, a gente usa aquele método do time que está ganhando, não se mexe. Uma coisa importante no nosso trato com as Escrituras é reconhecermos, olhem para mim, que as Escrituras estão carregadas de textos de difícil interpretação. E nós não precisamos tentar ter todas as respostas. Esse é um texto que ele abre uma discussão gigantesca. Eu fico com vontade de citar só uma, mas aí uns irmãos até desvia se eu falar. É um negócio assim de uma discussão complexa. Vou citar uma. Uma discussão é a seguinte, a gente vai ver lá no final. Na história da igreja é interessante sabermos isso. Primeiro tem a ver com a natureza de Cristo, ok? E uma expressão muito usada na ideia de sermos ortodoxos é a seguinte: Cristo é 100% Deus e isso não é exatamente verdade. Cristo não é 100% homem. E falar isso abre uma discussão, meu Deus, vai negar a divindade de Jesus? Não. É que ele não é 100% homem da perspectiva que ele perdeu a sua natureza divina. Então, Adão é um tipo de homem, mas Cristo é chamado de o segundo Adão. Ele é humano, mas ele é um outro tipo de humano. E aí você fala, nossa, que complexo, viu? Então tem nego se matando na história da igreja, mas deixa isso para depois. Depois eu vou postar no meu Instagram, alguém me lembra aí, um cortezinho do Arcis Pro explicando isso, que fica mais difícil de você entender ainda, mas é bem legal de pensar. Então assim, há muita profundidade, densidade no que Paulo está falando, muita mesmo, gente. Porque tem implicações, pode pensar, não entendi, fica tranquilo, estão discutindo isso há 2000 anos, eu também não tenho uma opinião clara sobre isso, e eu também não consigo deixar isso claro. Só tem uma coisa que é importante você saber, o que é essencial para a nossa salvação está claro. Então a gente, primeiro, não deve ter medo de entrar em assuntos complexos como esse é complexo. Mas segundo, isso não deve inquietar o nosso coração. Tipo assim, nossa, eu não sei, porque... De novo, se você não está dentro da discussão, você não entende. Mas é que se eu afirmar uma coisa, tem implicações. Se eu afirmar outra, tem outras implicações. Então você fala, nossa, parece que por onde a gente vai nessa linha de raciocínio, a gente tem dificuldade de explicar. Então a gente fica com o essencial. Então o meu sermão é fugir dos problemas, salvo esse que eu compartilhei com vocês. E nós, de novo, não precisamos ter medo de assuntos complexos. Então aqui Paulo fala sobre duas comunidades de homens, sendo uma caracterizada pela condenação, na qual Adão é o cabeça, e outra caracterizada por Cristo, na qual ele é o cabeça. De maneira que ele encerra essa linha de pensamento apresentando Adão e Cristo, ok? Nós já mencionamos a respeito do problema da tensão. Outro ponto aqui é que essa passagem é um resumo da história da redenção. Resume o drama da queda e a história da redenção. Basicamente é o seguinte, o que Adão fez e o que isso gerou, e o que Cristo fez e o que isso gerou. Ok? Então, dentro da passagem há um paralelo entre Adão e Cristo, um contraste entre Adão e Cristo e o impacto da queda de Adão e o impacto da obra de Cristo. Daí, Paulo os apresenta, Paulo os contrasta, Paulo os compara. Ok? As discussões mais profundas são muito interessantes. Inclusive, quando você entende as discussões que haviam na história da igreja, nos concílios, elas enriquecem muito. Mas a gente sempre percebe que precisa ter uma postura humilde, porque há realmente coisas a respeito da natureza de Deus e de sua obra suprema que eu e você não conseguimos compreender com clareza. E está tudo bem. Amém? Glória a Deus. Então, primeira parte, apresentação. Verso 12 a 14, Paulo apresenta esses dois cabeças. Adão e Cristo são apresentados. Adão como o responsável pelo pecado e a morte, e também como um tipo de Cristo. Adão também prefigurava
Cristo, ok? Vamos ler de novo os versos 12 a 14. Vamos fazer isso em cada uma das sessões. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Olha que coisa complexa de se explicar. Até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, Paulo começa apresentando Adão e Cristo, Adão como responsável pelo pecado e a morte, e também como uma figura de Cristo. E ele deixa claro quais são os efeitos da desobediência de Adão. E os efeitos são que a morte passou a reinar. Ou seja, isso quer dizer que as implicações do pecado de Adão são de natureza universal e até a manifestação de Cristo irreversível. Quando Paulo diz que a morte reinou de Adão até Moisés, quem já se perguntou como as pessoas eram salvas antes de Cristo? Ou como as pessoas tinham conhecimento do pecado antes da lei que é dada só em Moisés? E nós já respondemos isso aqui nos primeiros sermões, mas eu quero deixar isso claro para não ficar aberto. Quando Paulo diz que a morte reinou de Adão até Moisés, ele está primeiro tratando do caráter universal da queda, a morte passou a ser comum a todos os homens, mas ele está dizendo que a morte reinou absoluta porque o pecado não havia sido denunciado pela lei. Aí ele diz, onde não há lei, o pecado não é imputado. Ok? Mas, em Romanos capítulo 1, lembre-se disso, nós já falamos como Deus trata com povos ou pessoas que não conhecem o Evangelho. Isso chama-se lei da consciência. E se nós voltarmos um pouco mais e observarmos a narrativa da criação, havia lei sim, pois Deus disse, não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Então a morte passou a reinar soberana e absoluta até Moisés, porque o pecado ainda não havia sido denunciado explicitamente pela lei. Então, uma coisa que é central nessa passagem, e tem uma maneira complicada de tentar entender isso, e a mais simples, e como eu disse, hoje eu vou tudo pelo lado mais simples, chama-se representação federativa. O que Paulo está explicando aqui, no campo da teologia, tem essa terminologia, ou seja, há somente duas matrizes, há somente dois cabeças, há somente dois representantes legais diante de Deus, Adão e Cristo. E ou nós seremos tratados por estarmos em Adão, ou por estarmos em Cristo. No grande tribunal de Deus, cada um ficará atrás do seu cabeça. Esses aqui são representados por Adão. Esses aqui são representados por Cristo. No mundo de hoje, onde impera a mentalidade individualista, como ouvimos aqui no Teologia, a cosmovisão do self, esse tipo de representação não é facilmente aceita, porque eu não quero que ninguém me represente. E tem mais um problema que eu acho que a maioria de nós, se não todos, já pensamos quando começaram a compreender o Evangelho, em especial a doutrina da queda. A pergunta é, por que Adão me representa se eu não o escolhi como representante? Quem já pensou nisso? Inclusive, é muito comum ouvir os crentes dizer assim, quando o reino de Deus vier, eu vou ter uma conversa séria com Adão. Quem nunca? Sabe por quê? Porque você não compreende. Primeiro, isso é arrogância. É como se você fosse mais sábio e capaz do que Deus. Segundo, você não compreende a narrativa bíblica.
A narrativa bíblica demonstra que Adão foi criado de tal maneira para representar perfeita e exatamente você e eu no Éden. O que as Escrituras estão dizendo é que aqueles que são descendência de Adão agiriam exatamente como Adão agiu. E por trás dessa ideia de eu não sou tão ruim, ou eu não escolhi Adão como meu representante federal, tem a falsa doutrina, heresia, chamada de pelagianismo, que nós estamos sempre mencionando aqui de maneira também bem básica. Pelágio é um falso mestre da história da igreja, entre o quarto e o quinto século, que ele diz que o homem nascia neutro. O homem não era concebido em pecado. O homem, ele era representado por Adão através da imitação. Ou seja, não é que ele tinha a mesma natureza de Adão. Cristo nos representa porque nós temos com ele uma aliança pelo seu sangue. E isso aplicado na sua vida responderia muita coisa sobre a tensão entre carne e espírito. Porque eu e você somos tanto representados por Adão, como agora pela fé somos representados por Cristo. Mas Adão ainda está aqui. Você sim é 100% homem. Desse ponto de vista, se é que você me entende. Estou problematizando muito? Não, né? Cristo não, do ponto de vista que ele não foi concebido em pecado. Aí como é que Deus fez isso? Deus pegou uma virgem e pelo Espírito Santo gerou no ventre dela seu filho. E outra discussão que gera, olha que doideira. O pecado, ele é compartilhado na prole adâmica por representação legal ou pelo sêmen? Olha que discussão. Entendeu? Porque tem a ver com o DNA de Maria ou com a representação adâmica. Aí eu vou te falar uma coisa. Lembra que eu disse, poxa, eu não elegi Adão como meu representante. Querido, olha para mim. A melhor coisa que poderia nos acontecer é Deus tratar conosco na mentalidade e no modo de representação federativa. Vai por mim que já já isso vai ficar claro. Porque se dependesse de Deus tratar de outra maneira, não haveria saída para nós. Então, Cristo é gerado em Maria pelo Espírito. Por isso, ele não é gerado e concebido em pecado como todos os homens, que são representados. Porque senão, se o pecado tivesse relação com o DNA, ele seria pecador, porque ele foi gerado do DNA de Maria. Mas não, Cristo representa o Pai e não Adão. A origem do filho é o pai e não Adão. Mas a sua origem, a minha, é Adão. Então, nesse sentido, Jesus não é 100% homem. Jesus é um outro tipo de homem. Diga graças a Deus. E é essa natureza que herdaremos na ressurreição dos mortos. Diga aleluia. Mas enquanto isso, a gente é 100% homem e nada por cento Deus. Quem está me entendendo, amém? Então, olha só. Paulo afirma que Adão é aquele que introduziu o pecado no mundo e, por consequência, a morte. Por que é importante nós aceitarmos a representação federativa? Se não aceitarmos que tomamos parte no pecado de Adão e que estávamos em Adão no jardim, não podemos tomar parte na obra de Cristo e, assim, afirmar que estávamos nele na cruz. Adão não é o meu representante. Eu não aceito a mentalidade de procuração. Eu não dei uma procuração para Adão. Então Cristo também não pode te representar. Porque somos representados em Adão por causa da natureza e em Cristo por causa da fé. Ainda que permanecemos com a natureza adâmica. Está ficando um pouco mais claro o que eu quero dizer? Então, se não aceitarmos que temos parte no pecado de Adão e que agiríamos exatamente como Adão no jardim, não podemos tomar parte pela fé na obra de Cristo e afirmarmos que estávamos nele na cruz e que o nosso pecado foi vingado nele e nele temos justiça de Deus. Quem está me entendendo? Diga amém. Dito de maneira ainda mais objetiva, olha só,
é impossível receber a graça de Cristo sem se identificar com o pecado de Adão. A única maneira de receber o Evangelho é reconhecer que ele é para você. A minha argumentação aqui parte do seguinte pressuposto: eu e você temos, até porque se não aceitarmos isso não muda o fato que isso é uma doutrina bíblica, mas eu e você temos que aceitar a representação federativa. Por quê? Porque é impossível recebermos a graça de Cristo sem antes nos identificarmos com o pecado de Adão. Olha para mim, para dizer que você vai ter uma conversa séria com Adão. E passe a dizer, eu agiria exatamente como ele. E aí sim, você está implicitamente dizendo, eu reconheço que o Evangelho é para mim. Eu preciso de um outro procurador legal. Eu preciso de um outro representante. Porque Adão, como cabeça da raça que eu pertenço, entrou em rebeldia. Então, no verso 13, Paulo fala a respeito do fato de que o pecado já estava no mundo, mas antes que a lei viesse, ele estava oculto. Então, o pecado já existia antes da lei, mas a lei veio para que o pecado fosse denunciado. Olha só, Paulo está todo o tempo preocupado na diatribe com as objeções dos judeus. Cada vez que ele fala da justificação pela fé, ele diz, eu não estou me opondo à lei. Eu só estou colocando a lei no lugar dela. Ninguém nunca foi salvo pela lei, a lei nunca foi um método de salvação. Não vou desdobrar como a lei atua, porque ela é o assunto do capítulo 6 e 7, ok? Mas é importante entendermos a seguinte sentença. Repitam comigo, por favor. A origem do pecado não é a lei de Deus, mas sim o orgulho do homem em tentar ser igual a Deus. A lei não traz à existência o pecado. Ela apenas expõe o pecado já existente. Basicamente, Paulo já falou muito disso no capítulo 2, mas ele ainda considera importante não deixar essas objeções serem levantadas. Então, no verso 14, ele diz que a morte reinou de Adão a Moisés, porque o seu agente acusador, o pecado, não havia sido exposto. Ok? E aí ele conclui essa primeira parte de apresentação de Cristo e Adão, dizendo que Adão prefigura Cristo. Não no sentido da semelhança do pecado de Adão, porque Cristo não é da mesma natureza que Adão. E nesse sentido, ele não é 100% homem. Está ficando mais claro, né? Mas ainda assim tem coisas complexas. O sentido em que Adão prefigura Cristo tem relação com a vocação semelhante dos dois. Essa vocação equivalia a ser representante de uma nova humanidade e introduzir a graça e a vida no mundo. Assim como Adão introduziu o pecado e a morte, Cristo introduz a graça e a vida. Daí, ambos terem essa correlação. A gente já vai chegar com mais clareza nisso. Agora, Paulo vai seguir o argumento e ele vai contrastar os dois. Verso 15 ao 17. Vamos ler de novo o verso 15 ao 17. Mas não é assim. E é interessante você perceber como Paulo, cada vez que ele faz um tipo de paralelo, isso vai ficar mais claro na conclusão do sermão. Cada vez que Paulo faz um tipo de paralelo, gente, entre Adão e Cristo, ele intencionalmente deixa claro, não, mas Cristo é superior. Eles são semelhantes que representam duas comunidades de homens, mas Cristo é superior em tudo. A obra de Adão introduziu o pecado e a morte, mas a de Cristo é superior, porque é a graça e a vida eterna. A ofensa de Adão foi uma só e condenou a raça humana toda. O único ato de Cristo perdoou milhares de ofensas cometidas ao longo de toda a história. Ele está sempre tentando dizer, não entendam que eu estou colocando os dois lado a lado. Eu estou só fazendo um paralelo. Mas aqui especialmente o contraste. Então, mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de Deus. Olha a expressão muito mais, né? Que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação.
mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais, olha a insistência de Paulo, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, olha só, estes versos revelam um contraste entre a obra de Cristo e de Adão, mostrando que a excelência da obra de Cristo é maior que a devastação do pecado de Adão. Então, em que Cristo e Adão são diferentes? Logo após falar que Adão é uma figura de Cristo, Paulo se esforça para mostrar que da mesma forma que há um paralelo entre ambos, há também uma clara distinção entre eles. Ok? Na verdade, relembrando você, Paulo está concluindo o que ele vem argumentando do capítulo 1 ao 5 e preparando as bases do argumento para os capítulos 6 a 8. Então, isso está ficando muito claro. Aí Paulo vai falar dos efeitos da queda, a gente já vai mencionar alguma coisa, mas o raciocínio até aqui se resume na seguinte sentença. E daí o título do sermão: em Adão recebemos o que merecemos. E as Escrituras dizem, o salário do pecado é a... Qual é o tema do nosso sermão? Salário ou dádiva. Em Cristo recebemos o que Ele merece. Olha a distinção clara entre a pessoa e a obra dos dois representantes dos seres humanos diante de Deus. Em Adão, recebemos o que merecemos. Pecamos à semelhança de Adão, nosso representante legal, e, portanto, somos condenados, e o resultado do pecado de Adão e nosso é a morte. Agora, em Cristo, recebemos o que Cristo merece. Essa é a maravilha do Evangelho, e esse é o grande contraste do que Paulo quer dizer. Porque, de novo, a nossa tendência é dizer, poxa, eu não escolhi Adão como meu representante legal. Querido, o Criador sábio e majestoso criou um ser capaz de representar perfeita e exatamente você e eu no jardim. É Adão. Então nós, mais uma vez, agiríamos exatamente como Adão agiu. E ainda que você diga que não, sua vida comprova que as Escrituras que estão certas. Todos os dias você age como Adão. Amém? Então, eu não gostei da representação federativa. Na verdade, é a melhor coisa que nós poderíamos ouvir nessa manhã. Porque nós somos, de fato, representados por Adão. Paulo vai usar o termo reinado da morte e reinado da graça. Ele vai colocar essas duas realidades em contraste. Escute, antes a morte era nosso rei e nós seus escravos. Estávamos totalmente sujeitos à sua tirania. O que Cristo fez por nós não foi só trocar o reino da morte por um reino muito mais suave, o reino da vida, deixando-nos ainda na condição de súditos. Pelo contrário, ele nos liberta tão radicalmente do domínio da morte que nos capacita a trocar de lugar com ela e passar a dominá-la, ou seja, reinar em vida. Preste atenção que esse é o ponto de aplicação mais prática e central do sermão. Queridos, nós reinamos em vida? Agora a pergunta também é, o que é reinar em vida à luz do que Paulo vem argumentando? Porque muitos já prostrados ao materialismo adotam a ideia de que reinar em vida, vida e vida em abundância tem a ver com prosperidade material, com ausência de escassez ou coisas dessa natureza. Paulo não tem em mente nada disso. Reinar em vida não tem relação nenhuma com a sua conta bancária. Reinar em vida não tem relação nenhuma com a sua saúde biológica.
Paulo não está dizendo isso. Ok? É claro, é bom dizer que ele também não está dizendo que a alegria de Deus é que o seu povo sofra todo tipo de necessidade e só padeça. Também não é isso. A cabeça de Paulo não está nisso. Mas é importante, ó, em Adão recebemos o que merecemos, salário. Em Cristo recebemos o que ele merece, dádiva. Ok? E aí isso é fundamental. O que é o reinado da morte e o reinado da graça? De maneira bem aplicada e pastoral, acompanhem comigo essa citação. Em Adão, o homem responde a Deus, ao seu semelhante e à criação pela ótica do pecado. A ordem do homem caído está pautada na morte, pois não tendo mais vida em si, tudo o que ele faz é para tentar adiar o fim da sua existência, celebrando assim a morte. Já explico isso. De modo que a forma mais eficaz para celebrar a morte e viver em função dela é viver unicamente para salvar a própria vida e pensar na própria existência. Não responde. Seu estilo de vida celebra a vida ou a morte? Então, há milhares de cristãos argumentando estarem reinando em vida, mas vivem como quem celebra a morte. O que é celebrar a morte? É responder a Deus, ao semelhante e à criação, na ótica adâmica. E como isso se manifesta? Se manifesta no fato de que o homem, uma vez em pecado, e não tendo mais a vida em si, tudo o que ele faz é para adiar a morte. Então, todas as suas ações e relações estão focadas em estender um pouquinho mais a sua vida. Isso está em direta antítese com o Evangelho. Jesus, por exemplo, diz em Mateus capítulo 6, por mais ansiosos que vocês andem, vocês não podem acrescentar um côvado à vida de vocês. Um côvado é a distância do cotovelo ao seu dedo maior. Jesus está dizendo, por mais esforço que você faça, você não consegue, por si só, fazer isso aqui. Gente, olha a nossa incapacidade. Olha a nossa carência da graça de Deus. Então, o que ocorre é que muitos cristãos vivem um estilo de vida que celebra a morte. Porque vivem tentando adiar a morte. Mas não a partir da perspectiva que eles já têm a vida. Olha só, quão difícil é para nós, meus irmãos, à luz do Evangelho, entendermos que a verdade é que a vida eterna já começou para nós. E um dia, muito provavelmente, todos aqui, se Cristo não retornar brevemente, experimentarão a morte física. Mas isso não é o fim. Então eu não devo mais andar com medo da morte, como Hebreus capítulo 2, 14 e 15 nos explica. Anote para você ler em casa. Eu devo, na verdade, entregar vida. Porque uma coisa tão maravilhosa, deixa eu te falar, ao mesmo tempo que essa coisa ela é paradoxal. Nunca mais nós poderemos servir a Deus, graças a Deus primeiro, calma, nessa condição que temos agora, que lutamos contra o pecado. Porque quando Cristo vier e nos revestir de um novo corpo, o pecado não vai ser mais um problema, graças a Deus. Mas tem uma única fase da sua vida que você pode demonstrar que você ama mais a Deus do que a si mesmo. É agora. Então você deveria pensar, eu vou viver a minha vida não tentando adiar a minha morte, mas entregando a minha vida em todas as ocasiões que eu tiver a oportunidade. Eu lembro-me de uma frase dita, eu vou terminar o sermão com uma frase do Timothy Keller. Tim Keller foi acometido de um câncer, né? Cara, provavelmente o maior teólogo vivo da nossa geração. Que privilégio, né? Compartilhar. As literaturas dele têm nos ajudado até hoje. E no leito de morte, quando o veredito dos médicos veio, olha, para casa, passa os últimos dias, acabou. Keller disse assim, não há em mim dúvida nenhuma do que eu vou encontrar do lado de lá. Eu estou completamente
Pronto. Falou para os filhos e para a esposa. Não há 1 milímetro de dúvida. Eu tenho certeza de quem me aguarda do lado de lá. Gente do céu, quando isso me deu aquela... Cara, isso é viver e reinar em vida. O câncer te matando e te prostrando. E o cara abraçando com alegria a vida. Então, o reinado da morte produz um estilo de vida de morte, que celebra a morte, que se resume em tô tentando ganhar tempo. Por quê? Quero mitigar. Eu quero tentar adiar ao máximo também o que eu puder da minha morte. Ao invés de pensarmos, cara, eu vou entregar toda a minha vida, porque ela vai durar pouco nesse formato. Quem me entende? Amém? Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Um pastor que muito influenciou a minha vida, já partiu para o Senhor, o irmão Valdemar, morador de uma favela aqui em Curitiba, analfabeto, plantador de igrejas. Um pouco antes da sua morte, um dia me olhou em lágrimas, sempre falava do evangelho em lágrimas. O irmão Valdemar falou assim, irmão Leandro, eu vou partir vazio. Eu disse, como assim? Ele falou, eu dei tudo. Eu sei que a minha hora se aproxima. E a gente orava e dizia, irmão Valdemar, para com isso. Ele dizia, não, meu irmão, eu já derramei tudo. E eu quero só encontrar meu Senhor. E aí no velório dele, a gente foi no velório dele. Eu nunca fui num velório tão top quanto aquele. A graça, a glória de Deus. Todos os filhos, a esposa, os irmãos alcançados, chegando do Brasil inteiro, um analfabeto, que vendia 30 coxinhas com uma garrafa de café para sobreviver. E aí ele olhava para nós e dizia, irmão Leandro, não 29, nem 31, 30 eu posso viver. E a irmã Maria, a esposa dele, dizia assim, irmão Leandro, né, casados há muitos anos, na verdade ele sempre dá mais da metade. Que ele sai para vender as coxinhas que eu faço, né? E ele sai encontrando os moradores em situação de rua e ele entrega. E ele olhava para mim, dava uma piscadinha e dizia, como negaria uma coxinha ao meu Senhor? E eu levei muitos pastores famosos do Brasil lá. Isso é legal, que o povo aqui sabe, mas muito. Gente assim, meu Deus, a pancadaria era deliciosa. Salomão e eu temos histórias assim, maravilhosas. O irmão Valdemar parecia uma entidade, gente. Eu quero honrá-lo aqui. Eu e o Salomão vou contar essa para a gente ir caminhando. O que é reinar em vida? Morador de uma favela. Um dia eu levei o Salomão lá, muitos anos atrás, e aí o Salomão começou a falar do pastor dele lá no Rio de Janeiro. E o irmão Valdemar começou a chorar e falou, seu pastor era um filho na fé meu. Eu falei, meu Deus, irmão Valdemar, como assim? O senhor é onipresente? E eu e o Salomão, a gente estava se conhecendo, e ele chamou eu e o Salomão na parede da casa dele. Tinha uma foto do batismo do pastor do Salomão, dizendo, olha aqui o irmão Mauro Cordeiro. Manda minha saudação para ele, Salomão. Eu disse, nossa, o irmão Valdemar é top, ele está em todos os lugares. E aí, para você entender e a gente ir caminhando para as nossas conclusões, o que é reinar em vida de aplicações práticas? Um dia, aqui, na favela do Icaraí, no Uberaba, não sei se alguém aqui conhece, houve um toque de recolher, o que não é comum em Curitiba. Os traficantes ordenaram que ninguém estivesse na rua após 10 horas, seriam alvejados, João. E o filho do irmão Valdemar, com a esposa grávida e com a filha, estavam voltando do culto. Passaram na rua 10 e tanto da noite e foram alvejados com 16 tiros no carro. A esposa dele morreu grávida. Caos, caos. Tinha um bebê pequeno também que faleceu. E quando os irmãos chegaram para consolar o irmão Valdemar, com o bebê no colo, baleado, seu neto. Eu lembro até hoje do irmão Jorge me dizendo, Lucas, é aí que você vê a envergadura de um homem de Deus, é no sofrimento. Ele ergueu a criança baleada e diz, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. Reinando em vida. Reinando em vida. Cada vez que eu ia na casa dele com muitas crises com os evangélicos,
Eu dizia, irmão Valdemar, eu não suporto mais os evangélicos. Eu não posso mais suportá-los. E ele dizia, irmão Leandro, o pior irmão ainda é melhor do que um ímpio. Eu aprendi isso, né? Por isso que eu caminho com vocês. Glória a Deus. O pastor Fabiano Crenque disse, e nós com você. Amém? Gente, olha só. Agora, o que é reinar em vida? Em Cristo, o homem redimido responde a Deus pela ótica Ele não tem mais uma vida para tentar salvar, pois já está salvo. Ele não precisa mais se preocupar consigo mesmo e por isso é capaz de reinar em vida. Ele deixa de ser um escravo da morte e passa a comunicar os atributos do Criador na maneira como se relaciona com o seu próximo e com a criação. Gente, presta atenção, que coisa gloriosa que é entendermos que agora somos representados por Cristo e não estamos mais debaixo do reinado da morte. Não precisamos viver para adiar a nossa morte, porque já temos em nós a vida eterna. Então nós vamos responder a Deus, ao próximo e à criação pela ótica do reino da graça. Não precisamos mais tentar salvar a nossa vida. E é essa aplicação muito importante que Paulo está fazendo aqui. Se nós compreendemos o Evangelho, nós vamos reinar em vida. E a pergunta é, você está reinando em vida? Ou você ainda vive como quem celebra a morte? Porque tudo que você faz para adiar a sua morte. E faz para preservar a sua própria vida. É justamente essa a razão da falta de alegria dos cristãos do nosso século. Jesus disse que quem tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor dele, acha-la. E a grande verdade é que a maioria de nós está todo o tempo pensando em como preservar a nossa vida, em como não nos expormos a situações constrangedoras, em como não nos colocarmos em momentos que as pessoas precisarão da nossa ajuda. Não tenho, eu não posso, eu não consigo, eu já estou apertado. Meu Deus, o seu salário não dá nem para mim. Pelo amor de Deus, irmão, rompa com o reinado da morte. A grande maravilha também disso é que Deus não necessita do que você ou eu temos. Não, Ele nos chama para estarmos dispostos. Então, poxa, o que eu posso fazer? Leandro, tem uma condição financeira simples, tá tudo bem, não tem a ver com o que você tem na mão. Tem a ver com o quanto você se entrega para glorificar a Deus. Quem está me entendendo, gente? Reinar em vida. O homem que reina em vida, olha só, não trabalha mais para ter o que comer, pois não é governado pela morte e não precisa lutar por sua sobrevivência. Trabalha para ter o que? Paulo, quando fala em Efésios 4, aquele que furtava, não furte mais. Ele não para aí. Ele não diz que o evangelho só faz de um ladrão não mais ladrão. Ele diz, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para ter como socorrer os demais. Isso é evangelho. Então essa é a mentalidade. O homem que reina em vida não busca um cônjuge para preencher um vazio ou porque é carente, mas porque tem um marido ou uma esposa completa em Deus para oferecer ao outro. Por que os matrimônios não subsistem? Porque eles são baseados na expectativa do que eu vou ganhar. E não na responsabilidade que eu tenho de oferecer um marido crente, uma mulher crente para o outro. Quem está me entendendo? Levanta a mão e diga amém. E um terceiro exemplo, não faz amizades pensando no que irá ganhar, mas nos afetos que tem para compartilhar. Esse irmão que eu mencionei, agora não vou mais dizer o nome, ele falou, cara, eu sei perceber quando alguém é interesseiro. Eu te chamei aqui porque é evidente, eu estava até com medo que você já me desse umas pauladas. Eu falei, não, deixa essa para a próxima conversa. É evidente que o seu compromisso é com o Senhor. Eu falei, meu irmão, eu tenho noção que eu estou aqui para pregar o evangelho. Senão, não viria. Senão, eu não viria. Então, não estou procurando relações para usurpá-las, mas sim para entregar afetos. E se a gente reina em vida, olha que comunidade de fé saudável que vamos ser.
Ai, o irmão não me convidou para ir na casa dele. Convida você ele, então. Ai, o pastor não me ligou, então me liga você. Amém? Porque eu estou reinando em vida, eu não estou mais de uma perspectiva que eu preciso me autopreservar. Não, eu devo me autossacrificar para a glória de Deus e para o bem do mundo. Quem me entende, diga amém. Amém. E então, para chegarmos na nossa conclusão, depois, no terceiro ponto, ele compara Adão e Cristo dos versos 18 ao 21. Lemos e vamos caminhando para concluir. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. 19. Por quê? Como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Olha só. Comparação. Agora a estrutura é assim como, assim também. Vocês vão perceber a relação que Paulo começa a fazer, a semelhança entre Cristo e Adão, ok? Assim como o pecado de Adão, ele condenou todos os homens, assim a obra de Cristo justifica os que creem. Aí Paulo sempre coloca, não, mas é superior, porque um só pecado comprometeu todo mundo, um só ato de justiça perdoa multidão de pecado. Então ele está sempre comparando, mas não deixa em momento algum de contrastar, ok? Como a gente já vai para a nossa conclusão, olha só. Em que Adão e Cristo são semelhantes? Primeiro, ambos vieram ao mundo sem pecado, ok? Antes da queda, Adão ainda tinha natureza pecaminosa. Segundo, ambos são representantes de uma raça, né? Representantes legais. E terceiro, a obra de ambos tem efeitos universais. Só que eu já vou acrescentar, a de Cristo, universal e irreversível. Diga amém. Então, pelo menos nesses 3 pontos, ambos vieram ao mundo sem pecado, ambos são representantes legais de uma raça, e a obra de ambos tem efeitos universais. O pecado passou a todos os homens, a justiça de Deus está disponível a todos os homens, mas a de Cristo, além de universal, é também irreversível. Amém, gente? Ok? Mas aí Paulo, de novo, como lemos, ele tem preocupação de não equiparar nunca Adão com Cristo. Eles são semelhantes no sentido da vocação, são representantes legais de uma raça. Ou você é representado por Adão, ou você é representado por Cristo. Paulo vai de novo fazer um contraste, olha só. Opa, aqui. O pecado de Adão trouxe condenação. A obra de Cristo trouxe justificação. A transgressão de Adão resultou em morte. O ato de justiça de Cristo resultou em vida. Pela desobediência de Adão fomos feitos pecadores. Pela obediência de Cristo fomos feitos justos. Mesmo quando Paulo compara, ele contrasta e diz, calma, que Cristo é superior em natureza e na sua obra. Mas eles são semelhantes no que diz respeito à vocação de cada um deles, serem representantes legais de uma raça, ok? Para concluirmos, o versículo 20, ele é muito mal interpretado, porque Paulo diz que onde abundou o pecado, aí nós pensamos que então vamos pecar bastante,
Paulo está preocupado na sua diatriba, ele já disse isso lá atrás, pelo amor de Deus, gente, não façam isso. Não, assim, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então agora eu vou aterrorizar no pecado. Tem uns irmãos que parece que tem essa teologia, falam, nossa, que estranho. O cara não se satisfaz em estar no inferno, ele quer sentar no colo do Satanás, né, cara? Meu Deus do céu. Não, é para que a graça abunde. Não é isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo afirma que onde abundou o pecado, superabundou a graça, o contexto não afirma que nossa maldade define a bondade de Deus. Vamos ser o mais mal possíveis para que Deus seja o mais bom possível. Ao contrário. Aí você está alterando o caráter de Deus. Antes, demonstra que Deus não é como nós. Ou seja, que nosso pecado não muda seu intento em ser gracioso. Ou Paulo está dizendo de outra maneira mais objetiva, ninguém vence a Deus em graça. Superabundou o pecado na vida deste, daquele e dos homens? Ou abundou o pecado, então a graça de Deus superabunda. O que Paulo está dizendo é o seguinte, Deus não é como nós. Ele não é afetado por aquilo que nós fazemos. Ele decidiu, prestem atenção, deliberadamente ser gracioso de maneira superabundante. Isso não tem relação com a nossa natureza. Por pior que sejamos, a graça de Deus superabunda. Amém, gente? Isso é maravilhoso. Porque quando nos damos conta do Evangelho, e daquilo que a gente vem falando até aqui, vou te relembrar, gente, a gente passou por Romanos capítulo 3, vocês lembram? O resumo é, você não é tão ruim quanto pensa. Não é que você seja ruim, você é pior. Então Paulo precisava trazer esse alento para o nosso coração. Ele diz, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, ok? E o foco de tudo que Paulo está argumentando aqui, para a nossa conclusão, é a obediência de Cristo. Ele está dizendo que a obediência de Cristo é um ato único e completo. E ela é para a glória do Pai, mas ela é também ao nosso favor. E isso é maravilhoso. E se você se lembrar de textos que já passamos nessa série de Romanos, você é até tentado a pensar assim, meu Deus, Paulo está tão bonzinho agora, porque o Evangelho diz que não é que sejamos ruins, somos piores do que pensamos, porém em Cristo, mais amados do que poderíamos imaginar. Essa expressão é de Tim Keller. E é a obediência de Cristo que garante isso. Então a conclusão de Paulo, para aquilo que ele vai falar a respeito da doutrina da santificação, a começar no capítulo 6, Paulo está falando a respeito da obediência de Cristo. Nas palavras de Tim Keller, do seu comentário em Romanos, Keller diz, é a obediência de Cristo que nos traz segurança, tanto em nosso status diante de Deus, o assunto do pastor Fabiano na semana passada, quanto em nossa jornada de santificação, o assunto da semana que vem. Então, vou dizer isso de novo, porque isso é segurança para a nossa alma. Quero chamar aqui já o time de música. Vamos partir o pão e celebrar a morte de Cristo. É a obediência de Cristo que nos traz segurança. Gente, nós precisamos com frequência, olhem aqui, pregar o Evangelho para nós mesmos. Porque se a gente perde de vista a segurança que temos na obediência de Cristo, duas coisas acontecem. Nós começamos a pensar que dependemos da nossa mera obediência, e isso traz instabilidade e insegurança. E aí nós mudamos da mentalidade de reinar em vida para o reino da morte de novo e começamos a nos preocupar. Será que eu não deveria? Olha, esses dias atrás, alguém, numa situação onde ela foi lesada, disse para mim assim, eu fui muito burro, que eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro por essa pessoa, e ela fez isso comigo. Aí eu disse, então Deus é o maior otário que existe.
Pesado, né, gente? Nossa, a conversa acabou ali, porque a pessoa entendeu. Eu disse, se você é burro, Deus é um otário. Não, pastor. Não, Deus é um otário. Deus é um otário. E trabalhando com essa tua mentalidade, ele só pode ser um otário. Porque nós deliberadamente nos rebelamos contra ele. E ele, em amor e em graça, insiste em nos redimir pelo sangue do seu filho. Muda essa mentalidade, irmão, do reino da morte. Sofre o dano. Sofre o dano. Ah, tal pessoa me prejudicou. Sofre o dano. Paulo instrui isso aos 1 Coríntios capítulo 6. Os irmãos estão com um problema lá, vão para a justiça. Paulo disse assim, meu Deus, que falta de evangelho que é essa? Sofre o dano. Ah, mas o irmão me passou para trás. Sofre o dano. Quem está me entendendo? Por quê? Porque eu já reino em vida. Ah, mas eu perdi isso. Tá, mas a vida eterna você não perdeu. Esse é o seu bem mais precioso. Quem pode dizer glória a Deus, gente? Amém? Coisa maravilhosa. Então, temos segurança em nosso status. E temos segurança em nossa jornada de santificação. Outra notícia maravilhosa para essa manhã, assunto da semana que vem, no capítulo 6. Ainda que quanto mais luz nós temos do Evangelho, mais conscientes nós nos tornamos da nossa miséria e da nossa distância de Cristo, ainda que isso seja a primeira parte do Evangelho em nós, a segunda parte é que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até aquele glorioso dia. E nós estamos numa jornada de santificação e de transformação. E nós temos segurança. Quando caímos, temos um advogado. Temos um procurador que nos representa diante de Deus. Olha como é maravilhosa a ideia de representatividade federal, procuração. Quando eu e você pecamos, nós vamos ao nosso advogado. E ele diz ao Pai, eu derramei meu sangue por ele e por ela. Eu sei, não vale nada, Pai. Mas é meu e é minha. Que segurança temos para nossa alma. Curva a sua cabeça. Pai, te damos graças uma vez mais pelo Evangelho glorioso de Jesus. E eu peço que o Evangelho alcance a cada um de nós, a começar por mim nessa manhã, Senhor. Leva-nos a entendermos, Senhor, a profundidade da sua palavra e naqueles pontos que somos altamente desafiados, leva-nos a descansar na verdade de que tudo aquilo que é essencial está claro e objetivo para nós. Nós te damos graças, Pai, porque pela fé somos representados por Cristo e não Adão. Te damos graças porque compreendemos que agiríamos exatamente como Adão agiu e que não conseguimos agir como Cristo agiu, mas ao invés de recebermos o salário do pecado, que é a morte, nós recebemos a dádiva, que é a vida eterna, fruto da obra do seu Filho. Que sejamos tomados dessa consciência, cada um de nós nessa manhã, e tomados de uma segurança de que nosso status diante de Deus, daqueles que creem, é irreversível. E que, portanto, a santificação e a nossa transformação é uma obra garantida pela atuação do seu Espírito em nós. Pai, em tudo aquilo que eu não pude comunicar sabiamente, o teu Espírito pode iluminar a sua palavra para cada um de nós e para mim, a fim de que passemos a reinar em vida à luz do teu Evangelho. Bendito é o nome de Jesus.